Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho. Hoje eu não estou em Cascavel, Paraná, estou em Pilar do Sul, interior de São Paulo, né? Visitando os parentes, visitando a minha sogra. Tem gente que não gosta da sogra, né? Eu particularmente gosto muito da minha sogra. É uma benção. E eu quero falar um pouquinho com vocês, dando sequência aos vídeos sobre o adultério do meu pai e as feridas da infância. Nos outros vídeos eu já falei sobre algumas experiências, né? Falei sobre a vez que meu pai me levou até o prostíbulo, né? E entrou num quarto, assim, pra ter relação com uma mulher, e me deixou esperando ali na recepção. E o último vídeo eu falei sobre o dia que ele estourou os sacos de comida, né? A gente estava passando necessidade e o mal que isso me trouxe, a dificuldade de fazer com que eu tivesse muito medo de passar necessidade, né? Não confiasse na provisão de Deus, né? Porque a função do pai é manifestar para o filho o caráter de Deus, o coração de Deus. E Deus, como um pai protetor e cuidador, ele preparou tudo na natureza, deixou tudo pronto para nós. A gente só precisa extrair da natureza, né, o alimento, né, e usufruir do cuidado de Deus, né, como os pássaros, animais, tudo se sustenta, né, pela criação de Deus, né. Você não precisa fazer nada para manter a natureza bem, ela funciona, né, pelo poder de Deus. E então, como Deus manifestou esse coração amoroso e paterno sobre a humanidade, da mesma forma, o pai humano, terreno, ele tem essa responsabilidade de demonstrar para o filho o coração de Deus, de ensinar para o filho que Deus é pai. Né? E o meu pai, nesses comportamentos dele de moralidade sexual, ele me deu muitos assim maus exemplos, né? Teve esse caso da prostituição, né? E teve esse outro caso que ele estourou os alimentos, né? E ele não estava desempregado, tá, pessoal? Ele trabalhava, ele ganhava salário, ganhava bem, mas ele gastava o dinheiro dele na prostituição, né? Infelizmente, né? Às vezes ele chegava em casa, minha mãe perguntava para ele onde ele estava, ele falava, eu estava na zona. E realmente ele estava na zona, né? Ele gastava muito dinheiro com prostituição. E isso trazia sérias dificuldades para a família, né? Porque se ele não cuida da família, não vai lá no mercado, não compra comida, não, né? A família vai passar necessidade. Hoje eu quero falar de um outro episódio, né, com o meu pai, que me trouxe também muita dor na minha alma durante muitos anos da minha vida. Eu era criança, eu estava em casa e eu queria brincar com um amiguinho. Minha mãe, não sei por qual motivo, ela não queria que eu fosse brincar com o amiguinho, vizinho do lado da casa. E aí ela me chamou para voltar para casa. Eu voltei reclamando, né? Eu era uma criança, devia ter uns 5, 6 anos no máximo. E eu voltei para casa e fui pro quarto e peguei um isqueiro. Tinha um isqueiro lá em casa, não sei onde que eu peguei aquele isqueiro, sei que eu tava com o isqueiro na mão e tinha um armário assim de madeira, onde a mãe tinha feito uma compra e colocado os alimentos ali dentro daquele armário, né? Aquelas prateleiras que falam, né? Feitas de madeira, assim, feitas em casa, né? E ali estava cheio de alimento e tinha uma cortina, tinha 2 preguinhos assim e uma cortina. E eu coloquei fogo ali embaixo, naquela cortina, e apaguei na ponta da cortina. Aí coloquei fogo de novo com o isqueiro e aí tentei apagar. E aí eu fazia assim, daí eu comecei a chacoalhar e o fogo foi subindo e eu me assustei. Me assustei. E fui pra sala assim, sem conseguir falar, né? Fiquei em choque. E a minha irmã viu, mãe, a casa tá pegando fogo. Daí a minha mãe pegou uma bacia que tava cheia de água, que tava lavando louça, né? E a minha mãe pegou aquela bacia, foi lá no quarto, entrou no quarto assim e jogou aquela água, né?
naquele armário e apagou o fogo. Aí eu todo assustado, né? Eu lembro que minha mãe disse assim pra mim: você vai ver a hora que seu pai chegar. E eu fiquei muito ansioso, muito nervoso, com muito medo. E a minha mãe, ela colocou os alimentos lá fora do quintal, assim, né? Pra tentar salvar o que deu, mas não queimou tudo, né? Queimou um pouco. Queimou ali saco de trigo e tal, né? Tinha plástico, né? Tinha uma lata de cera, podia ter sido pior. Tinha uma lata de cera ali atrás. Se pega fogo naquela cera, podia ter pego fogo em mim, na casa, na minha mãe, todo mundo, né? Enfim, Deus nos guardou aquele dia. E o meu pai, ao chegar em casa, né? E ele viu aqueles alimentos tudo perto da porta da sala, no chão, assim. E eu lembro quando a minha mãe falou assim: você vai ver a hora que seu pai chegar. Eu fui pra frente do quintal. Travou um pouco aqui, pessoal. Então eu fui pra frente do quintal, fiquei lá, né, olhando pra rua embaixo assim, esperando meu pai chegar. E aí quando eu vi o carro dele virando lá, eu já comecei a tremer. E aí eu já fui indo pro fundo do quintal, fui até o fundo do quintal. Quando ele chegou e viu aquela comida ali, a minha mãe não conseguiu nem explicar pra ele, né? Ele perguntou o que era aquilo e a mãe falou: foi o Bim, botou fogo. Mas ela não imaginava que ele ia fazer aquilo. Ele saiu louco atrás de mim. Eu lembro que ele estava com a calça eu acho que ele trabalhava na Princesa dos Campos, eu acho, nessa época. Ele estava com uma calça preta social, né? Ele tirou a cinta assim, aquela cinta foi deslizando pela calça assim. Eu só vi ele tirando aquela cinta assim, juntando uma ponta na outra e veio atrás de mim. E ele me pegou no fundo do quintal da vizinha. Tinha um pezinho de amora. Eu lembro de tudo. Tinha um pé de amora e ele começou a me bater ali. Me bater, e ele batia onde dava. Bateu nas minhas costas, nas minhas pernas. E a minha mãe veio para me socorrer e tentou tirar eu dele, né? Falou assim: não é para você fazer isso, é para você educar, não é para você espancar. E aí ela me colocou assim, e eu chorando no ombro dela. E aí ele disse o seguinte: ele pegou e deu uma cintada na perna dela e disse assim: você também tem que apanhar. Falou bem assim pra minha mãe. Então assim, naquele momento a surra que eu levei já não doía mais. Já fiquei com raiva dele por ter dado a cintada na minha mãe, que estava indo me salvar. Aí a minha mãe me deu banho no tanque. Eu fiquei tudo sujinho de terra assim, né? A minha mãe me deu banho no tanque, né? E eu chorando naquele tanque, com as costas tudo doendo. Aí ele veio, depois pegou eu no colo. Eu lembro que ele sentou na porta da cozinha e ali ele começou a tentar conversar comigo, né? Falar que eu não podia ter feito aquilo e tal, e ele tentando ali se corrigir, né? E aí eu já tava com raiva, eu não queria nem ouvir o que ele tava falando, e ele falava assim: o pai não quis fazer isso, não sei o que, não sei o que. Na verdade ele se arrependeu, né? Porque ele viu que ele passou do ponto, né? Enfim. Aí ele saiu de casa e uns dias antes ele tinha beijado uma mulher na minha frente, né? Dentro do carro. Ele tinha chegado na frente da casa de uma mulher, essa mulher beijou ele, ela tinha um bebê no colo. Eu tava no banco de trás, no Chevette marrom que ele tinha. E eu meio que dormindo assim, daí eu vi assim que ele parou na frente daquela casa e deu um beijo na mulher. Daí eu lembro que eu olhei a casa assim. Tava escuro, não sei que hora que era, mas estava de noite. E aí ele beijou ela e saiu. E fomos pra casa. Aí, pouco tempo depois, ele me deu essa surra. Quando ele me deu essa surra, eu decidi, eu falei: eu vou contar pra minha mãe. Porque eu já apanhei mesmo. O meu pensamento, com 6 anos de idade, foi esse: eu já apanhei mesmo, eu vou falar. E aí, um dia eu vi que tava um clima estranho lá em... Não, aí ele pegou e foi trabalhar, eu acho, saiu naquele dia, né? Foi ele sair, eu contei pra mãe, né? Como vingança, né? Eu quis me vingar dele. Contei, já tinha apanhado mesmo, né? Então eu peguei e contei: ó, o pai tem uma mulher. Expliquei pra minha mãe. Aí teve um dia que eu lembro que a gente chegou da igreja, eu acho, ali perto desse dia. Daí minha mãe pediu pra eu levar ela lá. Não, a mãe pediu pra eu levar ela lá.
Era de dia, de dia. O negócio da igreja foi outra coisa. E aí eu fui e levei minha mãe no lugar certinho, na casa da mulher. Na casa da mulher. Cheguei lá com a minha mãe bateu na porta dela. Aí minha mãe perguntou, você conhece um homem falando de tal, de tal? E a mulher falou que não conhecia. E eu olhando pra cara dela e ela vendo, ela me olhando, eu sabia que ela estava mentindo e ela sabia que eu conhecia ela, né? Mas ela mentindo ali pra minha mãe, né? Quando a gente foi sair da casa dela, meu pai estava chegando. Aí minha mãe correu, aí ele estava na esquina, virando na esquina. Quando ele viu nós, ele deu meia volta. A gente correu até na esquina, quando a gente chegou na esquina, estava passando um ônibus, ele entrou no ônibus e foi embora. Quando ele chegou em casa, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, a minha mãe falou pra ele, ó, o Binho falou tudo que você fez, que você tem outra mulher e tal, eu vi você lá, assim, assim. E ele negava até o fim, né? Esse é o grande problema, assim, geralmente de quem tem pecado na área sexual, né? Não é nem tanto pecado, é a mentira, né? Geralmente, essas pessoas que vivem nessa prática, elas mentem demais, né? Elas mentem. E o meu pai negando de pé junto. E aí o que ele dizia pra mim? Que eu era o culpado da minha mãe querer separar dele. E por muito, ali naquele período ele dizia isso pra mim, que eu era o culpado, que a culpa era minha. E todo esse fato que eu contei pra você agora trouxe pra mim uma revolta muito grande. Porque além de ele estar traindo a minha mãe, ter me espancado, ainda me culpava por minha mãe não querer mais ficar com ele. Daí minha mãe decidiu separar dele, tempo depois. Então ele me culpava. E durante muitos anos eu carreguei uma culpa muito grande no meu coração. E depois eu descobri que não é uma culpa, é uma falsa culpa. É quando você atribui a uma criança uma responsabilidade, uma culpa de uma coisa que não é dela. E a criança não sabe separar, ela não consegue, ela não tem a maturidade para separar isso. Então ela pega isso como uma verdade e ela carrega isso pro resto da vida. E durante muitos anos da minha vida, eu sofri com esta falsa culpa. Eu lembro que quando eu fui fazer terapia, eu estava falando com a psicóloga, assim, e aí eu comecei a conversar com ela, eu abracei um travesseiro, assim, sentado no sofá, e pensando, assim, conversando com ela. E eu lembrei desse fato, dessa culpa, sabe? Dessa acusação dele contra mim, né? E eu chorei muito quando eu lembrei disso, porque isso ficou escondido dentro de mim durante muitos anos, né? E foi bem difícil, assim, nesse dia que eu chorei muito, eu lembrar que o meu pai estava me culpando, sabe? E eu carregando durante muitos anos da minha vida esse peso, essa culpa de um erro de um adulto, né? E ele tentando me culpar pelo erro dele. Então, pessoal, esse é mais um fato aí que aconteceu na minha vida, que me trouxe muita dificuldade, né? Às vezes eu vejo os pais, assim, tratando a família como se fosse algo descartável, né? Amantes e tudo mais. Até mulheres também, tem relatos aqui no meu canal de mulheres que abandonaram a família, de homens que dizem, eu sempre fui fiel à minha esposa, nunca traí minha esposa, e ela me traiu. Então quando eu vejo todas essas coisas, assim, as pessoas não pensam nas consequências, no que isso gera na mente dos filhos, toda a dificuldade que o filho vai carregar, né? Uma coisa assim desse fato, que quando a minha mãe ali na hora do incêndio falou, você vai ver a hora que seu pai chegar, durante muitos anos assim, eu tive medo de Deus, porque eu associo, é aquela história, você associa a imagem do seu pai com a imagem de Deus, entende? Então, o que eu pensava que Deus era? Que se eu fizesse algo errado, Deus pune, realmente Deus pune. Mas a punição de Deus, ela é sempre justa. Ela não é injusta. Agora eu te pergunto, eu sabia que não podia botar fogo ali? Não. Eu não sabia do perigo. Eu não tinha noção do perigo. Você entende? Eu tinha que ser corrigido? Tinha.
Mas eu já estava assustado, eu já estava com medo, né? E quando a minha mãe falou, é claro que ela não falou por mal, né? E eu lembrei desse fato também na terapia. Você vai ver a hora que seu pai chegar. O que acontecia toda vez que meu pai chegava? Lembra que eu contei no outro vídeo que eu ouvi os passos do pai na grama? Então, o que acontecia quando o meu pai chegava? Briga, confusão, violência. Então eu fiquei aquela manhã toda ali naquela ansiedade esperando meu pai chegar. E quando ele chegou, aconteceu o que eu temia, né? Ele me espancou. Eu lembro que minha mãe me deu banho naquela manhã e aí me levou na casa da minha avó à tarde. E eu tava de camiseta, ela me botou uma roupa limpa em mim. E aí eu lembro que ela ergueu minha camiseta e mostrou para minhas tias. E eu lembro da fisionomia delas. Minha avó, né? Todo mundo assustado de ver minha costa machucada, né? E enfim, é um episódio assim que eu lutei muitos anos da minha vida para perdoar meu pai por isso, né? Pela violência, porque Deus não deu filho para os pais para a gente espancar, Deus deu filho para a gente educar e amar, né? Eu não estou falando que você não tem que corrigir, mas você não pode espancar seu filho. Se você bate no seu filho com ódio, com raiva, você vai machucar não só o corpo dele, você vai machucar o coração dele. E depois para você reconquistar esse coração é muito difícil. Deus teve misericórdia da minha vida, que eu tinha uma mãe e uma avó que sempre oraram por mim. Pediam a Deus pela minha vida e Deus me alcançou e me salvou. Mas tem muita gente que está sofrendo, né, com memórias, com essas feridas da infância, tudo porque teve um pai imoral. Um homem adúltero que não amou, não cuidou, que não protegeu a família. Tudo por isso. Se o homem tivesse cumprido seu papel, eu não tinha passado tudo que eu passei, né? Mas eu louvo a Deus porque Deus sempre tem uma maneira de nos curar, né? E Deus tem feito isso na minha vida. Então, fica mais esse vídeo aí, pessoal, para vocês. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. E compartilhe o vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Que Deus abençoe. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.